E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais duas ideias baratinhas para o Natal, reaproveitando materiais que seriam jogados no lixo. Bora acompanhar o passo a passo? Para a primeira ideia, nós vamos usar aqui essa caixa de ovos e também esse papelão. Eu vou fazer a marcação aqui com um prato, aí venho com um prato menor para poder fazer essa parte aqui de dentro vazada. Então, aqui a gente vai formar uma guirlanda, eu recorto aqui essa parte e aí você vai vir aqui agora e vai recortar a caixa de ovos. Então eu recorto assim as tirinhas, depois venho e recorto aqui cada um desses gominhos e venho fazendo aqui esse acabamento neles. Essa parte aqui arredondada que eu recortei, eu venho e dobro um pouquinho para ficar assim mais aberta. A maioria dessas caixas de ovos já vem com a marcação aqui, então fica bem fácil para você recortar, porque tem tipo um contorno. Aí eu venho aqui, dobro um pouquinho e elas ficam desse jeito. Agora eu vou pintar aqui, eu vou usar a tinta guache, mas você pode usar uma tinta de tecido. Então, eu vou pintar de verde, aí vou pintar a parte interna e aqui por fora também. Venho assim com o pincel, vou passando aqui em volta. Você pode usar também uma esponjinha e fazer essa pintura, só é que suja um pouco. Aí aqui, vou revestir esse papelão, tô usando TNT, você pode usar qualquer tecido. Então, eu venho aqui, corto uma tira do tecido e venho fazendo essas voltas, só para cobrir e depois, quando a gente colocar aqui, não ficar mostrando o papelão. Aí, passa um pouco de cola aqui para prender. E agora, a gente vai montar essa guirlanda aqui. Então, esses aqui eu vou recortar aqui mais um pouco para abrir todos da forma que eu falei lá e começar a fazer essa montagem. Aí, vou colocar um dentro do outro e aqui eu posiciono para ficar com essa ponta assim passando. Vai ficar como se fosse uma flor. Aí, só é você passar um pouco de cola aqui no fundo e depois você vem e abre. Aí, olhando assim, ficou intercalada as pontas. Agora, eu passo um pouco de cola aqui no fundo e vou colando aqui para formar essa guirlanda. Aí, você vai posicionando um do lado do outro, dessa forma aqui, como eu tô colocando, e dá uma pressionada para segurar bem aqui num TNT. Se você tiver revestido com TNT ou se tiver revestido com tecido, você faz da mesma forma. Aí aqui eu já tô terminando de preencher. Eu não contei, mas eu acho que aqui eu coloquei umas 12 flores dessa. Então vai depender também aí do diâmetro, o tamanho que você for fazer a sua guirlanda. Para decorar, eu vou usar essas flores aqui natalinas e aí eu vou colocar só aqui embaixo. Mas se você preferir e quiser fazer, colocar mais, aí fica do seu gosto. Como a ideia aqui é reaproveitar a caixa de ovos, então eu quero que fique mostrando essa parte mesmo que eu fiz usando a caixa de ovos. Aí, para decorar aqui dentro, eu vou colocar essas miçangas vermelhas que eu comprei. Então, você passa um pontinho de cola e você vem aí com essa miçanga vermelha e você coloca. Dá para você colocar também aqueles botões de roupa, você pode colocar aqui ou qualquer outro enfeite que você tenha. Então, eu achei que aqui essas bolinhas vermelho ia combinar aqui com as flores, então eu tô fazendo dessa forma. Vou colocar também um laço aqui em cima e eu tô aproveitando esse laço aqui, mas eu vou encher ele mais um pouquinho, então eu venho aqui com a fita de cetim vermelha para preencher esse espaço. Vou colocar aqui uma bola também no meio. E aqui eu achei que combinou porque a fita é dourada, então eu coloquei a bola no dourado, mas você pode colocar a bola vermelha. Aí aqui agora é só você ver a posição que tá a flor do meio para você posicionar e ficar na mesma direção. Aí aqui atrás eu vou colocar uma fitinha para poder prender na parede ou então na porta. E eu faço o acabamento aqui com um pedaço do TNT para não ficar mostrando e também ajuda a segurar mais e não correr o risco de soltar. Aí vou mostrar aqui como ficou, coloquei aqui na porta,
só para vocês verem o resultado dela, mas dá para você usar também na parede, dá para você fazer maior, então você faz de acordo com a decoração aí que você quer para sua casa. A segunda ideia também é uma decoração que a gente vai usar ou na parede ou na porta, e eu vou fazer aqui com papelão. Então, eu fiz uma marcação aqui de uma estrela, você faz aí o desenho, imprime a estrela e depois você recorta no papelão. Essa aqui eu vou deixar em um estilo mais rústica, então eu vou revestir aqui com esse pedaço de juta. Aqui você pode usar cola branca, cola de isopor, cola de silicone, não necessariamente a cola quente, mas aqui eu estou fazendo só para adiantar. Aí recorta assim o excesso que ficou sobrando aqui nessas laterais. Aí eu deixei mais ou menos um dedo para poder dobrar e fazer esse acabamento aqui. E essa parte aqui do fundo eu vou cobrir depois com o EVA que eu já recortei. Então, eu venho, dobro assim, pressiono com o dedo para segurar. Aí, um lado eu fiz com a juta e esse lado aqui, que é o fundo, eu vou colocar o EVA. Você pode colocar aqui um tecido, outro material que você tenha. Nós vamos fazer aqui agora um Papai Noel para colocar aqui como decoração. Então, eu fiz a marcação aqui com a tampa no EVA para fazer um círculo que vai ser o rostinho do Papai Noel. Aí, recorto aqui, vou colar aqui no meio. Então, eu olho a posição da estrela e vou dar uma pressionada. E com o cabo mesmo do pincel, eu vou vir aqui e fazer essa marcação para ser o olhinho. Aqui não vai precisar fazer a boca, porque eu vou usar esse cordão aqui de algodão, vou recortar alguns pedaços e eu vou fazer como se fosse a barba. Então, a parte da boca vai ficar escondida. Aí, eu venho aqui com os pedaços de cordão e vou colocando eles nessa posição. Eu deixo um mais alto e vou colocando os outros aqui para ficar mais baixo. Aqui eu não cortei todos num tamanho igual, porque depois a gente vai recortar, depois dessa barba pronta, a gente vai recortar para ela ficar igual. Aí eu venho aqui, vou abrindo esse cordão, você pode passar o pente para pentear, se você preferir. E se você não tiver esse cordão assim, mais grosso, você pode fazer com a lã de tricô mesmo. Você pega uma lã branca e aí você faz a barba. Aí, aqui eu venho e recorto. E aqui, para fazer o bigode, eu recortei mais uns pedaços. Dei um nozinho aqui no meio. Vim aqui com cordão, dei um nozinho no meio. E eu vou colar aqui em cima, nessa parte da barba. Então, perceba que aqui a gente já conseguiu formar como se fosse o bigode e a barba. Aí, aqui, com um pedaço de tecido, eu botei um pouquinho de algodão aqui dentro. E eu costurei aqui esse pedaço de tecido para formar como se fosse um nariz. Então, você faz uma trouxinha assim e coloca aqui para ser o nariz. Aí, aqui em cima, eu vou colocar uns pedacinhos também de algodão para fazer o formato da sobrancelha dele. Aqui, vou passar um pouquinho de blush, só para fazer esse acabamento aqui da bochecha, para ficar mais rosadinho. Então, você pode vir com a tinta rosa também, se você tiver uma tinta rosa. E aqui você faz esses acabamentos assim com a tinta guache branca. Aí, aqui em cima, eu queria colocar um gorro, né, para fazer esse acabamento, mas não achei nenhum tecido. Fica bonito com tecido de xadrez. Mas como eu não tinha, eu peguei esse tecido aqui, vermelho. E aqui eu vou colar só essas laterais e eu vou encher com esse algodão mesmo. Você vem aqui, coloca o algodão aqui dentro para ficar mais alto e cheinho e combinar aqui com a barba. Se você deixar o tecido sem colocar, ele não vai ficar desse jeito aqui. Aí, aqui em cima, eu vou colocar o acabamento. Então, para fazer o gorro, eu venho aqui com esse pedaço de algodão, colo aqui em cima e vou colocar também uma bolinha de algodão aqui nessa parte para finalizar o gorro. Aí, aqui, eu vou fazer uma decoração nesse gorro, vou fazer aqui como se fosse umas florzinhas, mas se você não quiser, não precisa colocar isso aqui. Eu tô colocando só para ter um enfeite aqui
nesse gorro, então eu venho e faço essas pintinhas nele. Vou decorar aqui essas laterais. Eu peguei uns pedaços de festão, enrolei eles aqui e vou colocar nessas pontas assim. Mas se você não quiser, você não precisa fazer isso, você deixa só com Papai Noel. É que eu achei que ficou esse espaço aqui que dá para decorar, para ficar mais natalino. Então eu vim com esse festão, vou colocar aqui essas miçangas vermelhas também, essas bolinhas assim, para fazer esse acabamento. E aqui embaixo eu vou fazer da mesma forma. Então, eu acho que colocando 4 já preencheu esse espaço aqui da estrela e ficou uma decoração mais bonita. Aí aqui eu tô colocando essas bolinhas alternadas assim, tô colocando algumas brancas, tô colocando essas outras vermelhas assim, em cada pontinho desse. Mas aí você vai colocando aleatoriamente, só para preencher e ter uma decoração a mais aqui na juta. Então, a minha eu vou colocar aqui mais algumas. E aqui atrás eu vou colocar esse cordãozinho aqui, do mesmo jeito que eu fiz o outro lá, só para pendurar ou na porta ou na parede. Então, coloquei aqui só para você poder visualizar, mas é uma decoração bem fácil de fazer que o resultado fica bem legal. Eu espero que você tenha gostado. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Toda semana eu trago ideias reaproveitando esses materiais que seriam jogados fora. Deixe o seu joinha, ative o sininho de notificação e eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso de velas aromáticas, que é uma ótima oportunidade para você aprender a fazer lindas velas e ter uma renda extra, tá certo? Clica no link e conhece o curso e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijos!